Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net. Em época ainda não passa essa coisa de pandemia do coronavírus. Vamos falar com o exterior. O exterior, eu sou um cara internacional. Vamos falar com Imbé Beach. Posso dizer isso? Essa é a Golden Gate, é a ponte do Imbé. Boa, boa. A ponte que liga Tramandaí a Imbé, boa. Mas a ponte pequena que tu vai com teus filhos pescar com canicinho. Exatamente. Pegar ali os peixinhos, sardinha, peixe-rei. É isso, Giancarlo Santos? É isso aí. Para se divertir um pouquinho e ter tranquilidade nesse momento bem agitado. Que região tu mora aí? Eu morava na rua Novo Hamburgo. Está bem atrás ali do Hotel dos Engenheiros. Tá? Uma rua tradicional, no Imbé tradicional, no início. Tá? Não sei em que área do Imbé que tu tem a tua casa. Muito próximo, a Porto Alegre. Muito próximo de Novo Hamburgo, Porto Alegre. É que quem não conhece o Imbé, né? O Imbé é meio circular. Se tu olhar o mapa, o Imbé tradicional são círculos, né? E são várias ruas circulares no Imbé, e é um município do lado do outro. É isso aí. A Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? A Porto Alegre, logo adiante. Muito Exatamente. legal. Imbé é uma praia que me traz boas recordações da minha infância, adolescência, dos meus filhos, né? Meus netos, lamentavelmente, não curtiram Imbé, já foram para Santa Catarina. Jean Carlos Santos, vamos falar um pouquinho? Eu quero falar de cloud computing, da tua empresa. Mas vamos começar rapidamente contando um pouquinho lá dos anos 2000, do início. Vamos. Lá era NetCentrics, né? Era isso? NetCentrics. Bom, em primeiro lugar, é sempre um prazer falar contigo, Ricardo, com os teus ouvintes. Então, legal voltar aqui a trocar uma ideia contigo e compartilhar informações, aprender contigo mais uma vez. A gente iniciou a NetCentrics em 97, 23 de outubro de 1997. Eu lembro bem porque 23 de outubro é aniversário do Pelé, então aquilo marcou muito para mim, né? 2000, eu tinha ido para um curso de SAP. Fui fazer um curso de SAP. Eu estava atendendo uma empresa americana chamada Clorox. Fui fazer um curso de SAP em Hamburgo, lembro bem. E naquela ocasião, fazendo o curso de SAP Basis na época, né? Eu tenho a formação de informática, né? Fiz informática, bacharel em informática na PUC. Lembro bem que eu, falando com os alemães, eles disseram que o futuro seria ASP, na época, né? Application Service Provider. Com todo o seu estilo, né? Que a gente vai aprendendo, vai ficando com cabelo branco, na sua maneira de se projetar alguma coisa. E logo em seguida, 2000 e pouco, teve o problema da bolha da internet, né? Mas aquilo ficou na cabeça, viu, Ricardo? Ficou na cabeça, aquela ideia. A ideia do ASP. Do ASP, né? De poder ter uma empresa envolvida com internet, colocar aplicações, né? Ter uma solução como um provedor. Aquela ideia ficou na cabeça. E no passar dos anos, a NetCentrics ela navegou por alguns caminhos, né? Muitos aprendizados, vários aprendizados, e um deles foi a gente trabalhar fortemente como uma empresa de monitoramento e gerenciamento. Um tempo muito saudoso, aprendemos muito, atendemos bons clientes, uma quantidade bem expressiva de objetos que a gente monitorava. É como se fosse um estetoscópio, né, na aplicação, no servidor, para verificar se estava bem ou não. E a gente começou a pesquisar, procurar empresas de data center para fazer isso, né? O quanto a gente poderia ajudar empresas de data center e clientes finais. Com a trajetória, continuando, a gente navegou na área de segurança, forte na área de segurança, com o IBM, parceiro da IBM na região. Parte de governança com processos.
E chegou um determinado momento, em 2008, que surgiu uma oportunidade, junto com a Madal Palfinger, de Caxias, de fazer o que a gente chamava de hosting ou colocation, na Concorp, né? Concorp, em Porto Alegre. E a gente conseguiu esse contrato, né? Junto com a Madal Palfinger. Lembro, na época, Henrique Stoffel, saudoso, um abraço, se estiver nos vendo. E ali a gente iniciou uma área, no qual essa área era uma área de atendimento a data center. Eu lembrei, né? Lembrei lá da Alemanha, lembrei do que tinha sido passado, e já estava com essa ideia, junto com meus sócios, já estava com a ideia de poder ter uma solução de data center. Né? Lembrando bem, Colorado, viajando para o Japão para olhar 2006, passamos pela África do Sul, e nessa passagem a gente viu num outdoor, eu lembro bem que eu vi num outdoor uma palavra chamada Datacentrics. Nunca me esqueço, né? Datacentrics e Netcentrics. Poxa, tudo a ver. E aí caiu a ficha, poxa, vamos colocar o nome da empresa no futuro vai ser Datacentrics. No mínimo uma área. Depois de muitos anos, né, em 2016, a empresa já era só Datacentrics, essa área se transformou, né, numa empresa, né, uma spin-off, hoje em dia se usa mais esse termo, né, spin-off, se transformou no carro-chefe. A NetCentrics ainda continua, mas o nosso foco hoje 100% é em cloud. Então, desde 2016, janeiro de 2016, os nossos clientes são todos de cloud. A gente está em 2 data centers, estamos em 2 data centers na Equinix, um SP3 e o outro SP1. E essa trajetória, ela foi muito interessante, porque a gente veio trilhando uma construção. E lá atrás, já curioso, né, nossa equipe, excelente equipe, né, de pesquisadores, investigadores, a gente prestava muita atenção nas tendências do Gartner, né, o que estava acontecendo, o que seria o futuro, e se falava muito em cloud, né, se falava muito em nuvem. Né? Mas o que é essa nuvem? Lembro bem, 2006, né, a aparição da Amazon, então teve muitas coisas acontecendo naquele momento, mas não era algo tão forte assim. E aquela sementinha plantada lá atrás, né, junto à viagem para a SCP, muito das questões de monitoramento e ver os data centers crescendo, e depois essa linha de poder trabalhar com cloud, né, poder ter a solução independente do data center, me atraiu muito mim, meus sócios, os colaboradores, e a gente teve uma visão de, lá na frente, poder ofertar somente soluções em cloud. Em 2016, a gente já, sendo 100% cloud, já estava desde 2008, né, mas data center, depois transformou em cloud, a gente ciente de que os grandes players, Amazon, Google, Microsoft, Azure, teria, obviamente, uma capacidade de investimento muito grande, uma distribuição muito grande. E foi que a gente engatou no planejamento estratégico de ter uma oferta híbrida, uma cloud híbrida. Obviamente, existem vários conceitos sobre cloud híbrida, mas a nossa visão, a nossa humilde visão, é poder unir a nossa cloud on-premise, na cloud data-centrics, nossa, que também pode ser considerada pública, uma privada, né, uma híbrida, junto com os principais players. Então, hoje, muito realizado aí desses insights, desses sonhos que se tornaram realidade, hoje a gente tem essa oferta muito bem consolidada para o mercado. Né? A gente está junto com a Oracle hoje, nós somos um parceiro diferenciado já da Oracle, então a gente está junto, grudado na rede, na cloud da Oracle, dentro da nossa própria rede, através das facilidades da Equinix. Estamos fazendo isso com a Amazon e a Azure também, né, que são nossos parceiros, e a gente se tornou um integrador de cloud, ofertando para o mercado a melhor jornada na cloud, a melhor jornada para a nuvem. Existem muitas questões, existem muitos aprendizados, nós também estamos aprendendo, porém a gente tem muita tranquilidade, né? Muita tranquilidade em poder entender, fazendo as diversas perguntas que a gente precisa fazer para os nossos clientes, entendendo, na nossa visão, qual é a melhor jornada, como o cliente pode, sim, se valer dessa caminhada para a nuvem. E a nossa oferta, ela permeia essa construção, né, de conhecimento, história, nossa cloud junto com as principais clouds do mercado.
Giancarlo, vamos tentar traduzir o nosso informatiquês, que a gente fala, que muita gente entende, mas vamos falar direto com o bodegueiro, tá? Claro. Falar direto com o pequeno empreendedor. Desde um consultório médico de psicologia, um armazém, uma farmácia, uma rede de farmácias, um supermercado, uma pequena rede de supermercado, o cara precisa ter no break, computador, servidor, uma equipe especializada em informática, um monte de coisa, porque ele não pode perder a vida dele, que são os dados da empresa dele. E mais, hoje, ninguém pode estar desconectado da internet. Hoje, o negócio de compra, B2B, tu faz as compras pela internet. Mas vamos lá, backup, cópia de segurança, aquilo que tu fazia no disquete e levava para casa, muita gente guardava na gaveta, né? Daí pegava fogo na empresa, ou roubava a empresa, levava a mesa, levavam. A gente tem várias histórias disso aí. Mas este pequeno empreendedor, ele ainda não sabe ou não foi informado pelo sobrinho, pelo primo, pelo amigo, que ele não precisa ter nenhum servidor grande, um computador grande, dentro do estabelecimento dele. Ele pode fazer que nem o Orlandini, que é um pequeno e tem um site há quantos anos, né? Que eu não me preocupo com backup, eu não me preocupo com nada. O Jean faz para mim. Está no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma equipe de suporte que deixa o meu site no ar e tantos outros. Você tem um negócio, você tem uma farmácia ou um grupo de farmácias, você não se preocupa com a interconexão, está todas conectadas. Os dados todos, o programa é um único programa rodando na internet ou isoladamente, localmente, mas conectado nessa rede que você não se preocupa, não perde nenhum dado, porque tem uma equipe, não precisa contratar 10 caras para trabalhar na área de informática. O Jean contrata. Esse pessoal está lá na data center cuidando dos seus dados no dia a dia. Vamos falar para esse cara e também falando para ele, falando para os grandes que não conhecem o informatiquês e que ainda insistem em ter estruturas próprias dentro de casa, que eu falo, estrutura de servidores, estrutura de pessoal, que hoje nós temos que ter competitividade. Competitividade se dá muito também com redução de custos. E um bom data center na Data Centrix, né, pode ser um grande diferencial no custo da tua empresa. Falei certo, Jean? Muito bem, muito bem. A gente já tem conversado e tu está cada eu vez acho que eu mais aprendi, especialista. né? Aprendi alguma coisa. Já aprendeu e tu tem uma capacidade de síntese muito boa, Ricardo. Parabéns, é bem nessa linha. A gente está falando aqui, Ricardo, em transformação digital, né? E quando a gente fala em transformação digital, a transformação, ela é uma palavra muito abrangente. E essa transformação começa onde? Começa na gente, né? Começa muito naquilo que a gente se sente seguro. Então, o dentista, o médico, o advogado, o empresário, obviamente, e a gente sabe que assim que a gente toma as decisões, elas são baseadas naquilo que a gente confia, né? Naquilo que a gente acredita que vai fazer com que vai ajudar o meu negócio, né? E não algo distante. A pergunta que eu faço é, para quem está nos escutando, o quão distante nuvem é para você, né? Para ti que está vendo o nosso programa, vendo o programa do Ricardo Orlandini, o quão distante é essa palavra, esse conceito? Uma vez minha avó me perguntou, né? Mas por que tu trabalha com nuvem, né? Eu falei, vó, brincando, né? Vó, nós somos sócios dos anjos. Os anjos nos ajudam, né? A gente está nas nuvens, né? Mas como é que tu consegue botar um computador nas nuvens? E, obviamente, para ela, fiz várias analogias, mas não era algo que deixava ela confortável. O que a gente sabe que está acontecendo é uma transformação. E tem uma enxurrada de pessoas, de negócios indo para a nuvem, se beneficiando na nuvem, né?
E que tipo de conhecimento é esse? Bom, primeiro, se a gente for fazer uma analogia muito simples, né, falando do Orlandini aqui, que consegue sintetizar um período histórico, a gente falava em CPD no passado, né? Falava em mainframe, tinha inúmeros conceitos. Depois veio a microinformática, né, o downsizing, e tudo teve uma migração, tudo teve um momento de aprendizado, uma curva de aprendizado, uma curva de confiança e uma ida. Felizmente, essa ida para a nuvem, ela está acontecendo cada vez mais, e também as nuvens estão muito mais preparadas e muito mais seguras para atender o mercado. Infelizmente, existiu um problema muito grave nos Estados Unidos, não sei o quanto tu sabe disso. Eu, infelizmente, não vou lembrar a cidade agora, tá? É um furo meu, depois se puder me ajudar, que teve uma invasão na informática de uma empresa de tratamento de água, e essa invasão foi porque as pessoas, essa cidade, ela tinha os servidores dentro de um CPD deles, e esse hacker, ele invadiu e ele trocou a composição de componentes químicos que estavam sendo ofertados para mais de 11 mil cidadãos. E por que eu estou trazendo esse assunto? Que cada vez mais a nuvem, seja junto conosco, seja junto com grandes players, ou com os nossos concorrentes, essa caminhada para a nuvem, ela cada vez mais está segura. Ela cada vez mais aumenta o nível de proteção para que as empresas se sintam seguras em poder ofertar os seus negócios. E eu estou tocando no assunto de segurança porque eu sei que isso é uma barreira, né? Normalmente, aquilo que a gente não conhece, a gente precisa, no mínimo, escutar ou ver. Mas onde é que está essa nuvem? Está lá junto com a nuvem que tá nos céus? Onde é que está isso, entendeu? Então, primeira dica que eu dou é se aprofundem mais seu conhecimento nisso. E o que eu posso passar hoje para vocês? Essa jornada, ela está sendo muito interessante. Quem vai para a nuvem de uma maneira adequada não volta mais. Tá? E o que significa uma maneira adequada? Podendo entender o que tem em casa e como é que faz para ir para a nuvem, e nessa jornada, podendo trabalhar segurança, trabalhar custos, trabalhar escalabilidade, ou seja, crescimento. A jornada para a nuvem, ela é fascinante. Ela é fascinante porque tem muitos casos de empresas que, ao invés de comprar mais servidores, foram para a nuvem, mas esqueceram de calcular quanto que eles iriam gastar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Quando se faz isso, quando se vai para a nuvem dessa maneira, pode-se ter um trauma. Pode-se ter um trauma muito significativo e queira voltar. Então, procurem empresas que tenham conhecimento. Quem já atravessou, fazer uma analogia, ponte, né? Quem já atravessou a ponte, quem já foi de uma cidade a outra do lado, né? Precisa ter esse conhecimento para quando chegar lá em São Francisco, qual é o hotel que eu vou, qual é o lugar que eu vou, qual é o restaurante que eu vou. Porque daqui a pouco não tem um restaurante que tenha comida brasileira, por exemplo. Então, essa jornada para a nuvem ela é fascinante. Quem vai com maturidade, com sabedoria, não volta mais. Não sou aqui o rei da verdade, muito antes pelo contrário, eu sou sempre um aprendiz, mas tudo indica que essa empresa ela criou uma nova sistemática para encarar o mercado. Por exemplo, vender as suas soluções na internet através de um celular, uma solução SaaS, poder não se preocupar, mas uma linha mais simples, poder não se preocupar mais, é o teu caso, né? Tu é o nosso cliente, e tenho gratidão a ser nosso cliente há tantos anos, não se preocupar mais com segurança, com invasão, não se preocupar mais com backup, que a gente falou, não se preocupar mais com atualização de determinados itens que para ti não interessam. Para ti interessa o quê? Que os teus clientes, que os teus leitores acessem a página e tenham a informação que eles querem, certo? Então, a nossa obrigação como provedor de serviços de cloud é poder entender a dor, entender a necessidade e dar a melhor ponte.
Porque simplesmente se jogar no mar e querer atravessar para São Francisco nadando, quantos perigos a gente vai ter? Não vai dar para fazer. Mas, Jean, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET, no Vale dos Sinos 26 526, nossas redes sociais no YouTube e Facebook, e no streaming do BATV. Nós já voltamos. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardorlandini.net, conversando com o meu amigo Giancarlo Santos, da Datacentrix. Ô, Jean, uma conta que as pessoas fazem, né? Comprar o trator certo, com o implemento agrícola certo, tá? Trocaram de trator sem perder os implementos agrícolas, porque tem gente que troca o trator e daí descobre, depois que trocou o trator, mas nada do que eu tinha aqui do meu legado serve. Tá? Eu tenho que trocar todos os arados, também não é assim. Então, tu não pode sair a louca fazendo as coisas. Então, tu tem que procurar uma empresa séria, uma empresa que te dê uma assessoria para essa migração. Essa migração do teu mundo físico, onde tu tem os servidores dentro de casa, os equipamentos, uma equipe dentro de casa, para o mundo digital, falando objetivamente, na nuvem, numa empresa que te assessore, que te dê segurança, que te dê tranquilidade, que diga para ti, olha, tu está tendo picos de demanda, 8 da noite às 9 tem 300.000 pessoas fazendo compra, tu tem que aumentar a tua banda, tu tem que... Informações que tu precisa ter para decidir e até dimensionar o teu tamanho. Né? A gente sabe, historicamente, vamos lá, eu botei a vender ingresso para jogos de futebol e 100.000 pessoas foram comprar num horário e caiu os servidores. Claro, não tinha banda. Nós assistimos isso em alguns shows, em alguns jogos de futebol no passado recente que começaram a trabalhar com a internet. E qual era a mágica? A mágica era ter uma banda que atendesse todo esse pessoal, que não precisa ser 100% do tempo. Né? Tu tinha 10 bilheterias, tu tinha que botar 100 bilheterias num determinado momento. E isso também dá para fazer com os serviços de cloud, que podem atender demandas sazonais. Vamos encerrando o nosso programa aí, que nós temos uns 3 minutinhos, hoje, falar desse atendimento personalizado, cliente a cliente, que a tua equipe detecta esses pontos de pico, essas necessidades do teu cliente e troca ideias com ele para melhorar o atendimento do cliente. Maravilha. A nuvem, ela possui muitos recursos. Ela possui recursos que estão crescendo a cada mês, a cada semana. A Oracle tem uma quantidade X de recursos computacionais, seja baseado em infraestrutura, seja baseado em plataforma de banco de dados, seja baseado em software como serviço. A Amazon tem a gama deles, o Google, a Azure, Huawei, que é um entrante, tem inúmeros. Como calibrar, como organizar cada um deles? Desde a forma mais simples até a forma mais complexa. Desde a maneira mais trivial até a maneira mais complexa. Essa jornada é uma jornada no qual inicia um levantamento básico. O que o cliente precisa? Né? Ou mais, o que ele precisa e o que ele ainda talvez não saiba ainda que ele consiga utilizar na nuvem.
Mas eu vou voltar um pouquinho antes nessa tarefa. Eu vou para a nuvem, mas eu estou gastando além do que eu precisaria? Quem sabe eu não vou para a nuvem podendo ter o custo adequado que eu preciso. A gente sempre fala, né? Vou fazer uma analogia, né? Morando em apartamento ou em casa, tem filhos, tá ligado o computador, tá ligado a luz, tá ligado o ar-condicionado, tá ligado o ventilador. Quem é que controla tudo isso? Chega no final do mês, aquela conta muda no verão, no inverno. Na empresa, no nosso negócio, é a mesma coisa. E quando tu está utilizando sob demanda, sob recurso, porque a luz ela tem o princípio de sob demanda, se não calibrar direito, se não organizar direito, a conta vai ser maior que estava imaginando. Mas onde é que veio essa conta? Será que é alguma geladeira antiga que eu tenho, que é um freezer, que eu estou colocando carnes lá e tá gastando demais a luz, o consumo de energia? Ou o chuveiro, que é um chuveiro antigo? Esse tipo de analogia eu faço facilmente. É muito fácil fazer quando tu vai para a nuvem. Porque a nuvem tem uma gama de recursos. E poder calibrar isso, poder organizar isso, vocês precisam pedir para uma empresa especialista fazer. Essa é a minha recomendação. Tem a Datacentrix, tem os grandes players, tem os nossos concorrentes. A minha linha aqui é poder cada vez mais torná-los investigadores do que a nuvem faz. De como a nuvem pode, sim, te ajudar. Como a nuvem pode fazer com que o teu crescimento ele não seja surpreendido com algo algum recurso, alguma TV, algum chuveiro, fazendo analogia, que não estava sabendo. Vou dar um exemplo bem rápido. A gente sempre fala na TI, falando um pouquinho mais de tecnês, né, de nerd, ambiente monolítico, banco de dados, apresentação, aplicação. Na nuvem, tu pode manter esse ambiente, mas existem outras maneiras de tu particionar isso, com microserviço, com serviços que possam te agregar valor, e aí tu tem um crescimento sustentado e exponencial, caso assim queira. Jean Carlos Santos, para falar com a Datacentrix, www.datacentrix, ICS no final, casa sabedoria.com.br. Isso aí. Giancarlo, foi bom falar contigo aí no exterior, em Bebit. Né? O prazer é sempre meu, Ricardo. O prazer é sempre muito obrigado pela oportunidade de poder conversar contigo e com teus ouvintes. Legal, muito bacana. Esse foi Giancarlo Santos, CEO, presidente da Datacentrix, aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 520 na NetRS, Vale dos Sinos 26 526, redes sociais do YouTube e Facebook e no streaming do BATV. Até o próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.